E esse é o 6º episódio do Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente discute, compartilha e conversa sobre os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E para esse episódio a gente vai falar sobre conhecimentos técnicos básicos para o profissional que quer atuar na área comercial do segmento de elevadores. E atenção, esse episódio tem 2 partes, assista esse e o próximo para você ter o conhecimento total sobre o assunto. Então eu convidei o Kaminski. E antes de tudo, é a pergunta que eu sempre faço para os convidados. Kaminski, quem é você na fila do elevador? Por favor, fique à vontade em se apresentar. Olá, Kátia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, na participação do seu canal sobre segredos comerciais, conversa de elevador. Eu acho que é muito importante para todos e isso agrega valor, né? O Kaminski, o Washington Kaminski na fila do elevador, é uma pessoa com muita experiência, né? Eu vim de uma grande multinacional, onde eu cresci dentro dessa empresa, né? Aprendi muito, desde a área operacional até a área comercial, aonde eu cheguei. E a partir disso, desse período que eu passei, durante 23 anos, posso falar o nome? Pode, claro, aqui não tem segredos. Elevadores Atlas Schindler. Foi uma empresa que agregou muito na minha vida profissional, né? Com conhecimentos, aprendizagem. Diante desse período que eu passei, eu decidi enfrentar um novo desafio. O que o Kaminski enxergou no mercado? Uma oportunidade em poder levar o seu conhecimento para os condomínios, no sentido de ajuda, no sentido de equilibrar essa balança para que todos viessem a ganhar, no sentido técnico, no sentido operacional, no sentido comercial. E o Kaminski, em janeiro de 2020, abriu a empresa WCK Consultoria, no qual a gente começou com alguns clientes, né, através de indicações, que o meu nome, durante esse período que eu trabalhei na empresa, meu nome é muito conhecido, né? As pessoas, Aproveitando isso, alguém te chama de Washington? Isso. Porque na empresa só te chamam de Kaminski no mercado. Você fala Kaminski, as pessoas sabem quem que é. Você sabe que eu me apresento ainda como Kaminski. Se eu mandar um convite para alguém ou algum e-mail, as pessoas, mas você é o Kaminski que trabalhou lá na Atlas Schindler? E isso é muito legal, e as pessoas me valorizam muito pelo meu nome, pelo atendimento que eu prestava e pela forma de trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas corretas, muito éticas, né? E os clientes têm essa afinidade comigo, né? Pela atenção que eu sempre dei, desde o pequenininho, lá com o elevadorzinho simples, ao top 10 dos clientes grandes, né? Kaminski, então assim, esse é o convite, né, que partiu aí para você participar, porque você teve assim, uma carreira bem interessante, né? Começou na área operacional mesmo, né? Mão na massa, fez manutenção, foi para a área comercial, passou por vários setores aí da área comercial, quer dizer, postos diferentes, né? O termo que se usava se usa lá na empresa que a gente trabalhou. Mas o que significa isso? Você atendeu clientes de vários tipos, né? De residencial, comercial, alto padrão, médio, quer dizer, você teve uma vasta experiência em tudo isso, né? E aí já vai para a primeira pergunta básica, assim, né? O que um comercial, quer dizer, um consultor técnico comercial, um representante comercial, tem que saber basicamente da área técnica para se dar bem na área comercial? O que você aprendeu lá na sua época de técnico que você levou para a área comercial que fez a diferença, que fez o Kaminski ficar conhecido? A minha experiência na parte técnica agregou, sim, claro, mas não é o fator primordial para eu ter migrado para a área comercial, e sim alguns conjuntos de fatores que fizeram isso. Um consultor hoje iniciando, propriamente ele não precisa ser totalmente técnico.
É claro que ele precisa ter um autoconhecimento técnico. Isso, da minha parte, foi ao contrário. Eu vim da técnica e aprendi o comercial. Que esse é um papo para um outro Exatamente. podcast. Mas Vale a pena. Tem muita gente da técnica querendo ir para a área comercial. Mas o comercial, ele tem que focar bastante nas técnicas comerciais, tá? Postura, forma de falar, né? Deixar o cliente falar e ouvir o que ele tem a dizer. Eu acho que isso é um grande passo e acredito que seja o primeiro passo, né? Porque você tem que entender as dores do condomínio, tá? Para você poder atuar, claro, todo esse conjunto dentro das técnicas comerciais. Que isso, o consultor, ele já sabendo o que ele tem que fazer, ele vai ouvir mais do que falar nesse primeiro momento. Porque só assim ele vai conseguir desenvolver um trabalho junto aos condomínios de uma forma mais agradável para a relação comercial fluir. Agora, Kaminski, eu venho de uma área completamente diferente, né? Eu sou jornalista de formação. Antes de entrar lá na Atlas Timber, eu não tinha trabalhado no segmento, tinha trabalhado com cavalo, né? Trabalhava numa empresa, uma revista especializada em cavalo. E eu lembro que a minha primeira visita, né, com um técnico de manutenção para fazer uma preventiva, né? Então, a gente visitou a casa de máquina, eu acompanhei ele fazendo toda a regulagem. Naquela época, ainda a manutenção era um outro processo que existia, que era um processo muito mais longo, muito mais dedicado, né? E eu me encantei com tudo que eu vi, né? Sobre a cabina, entrar no poço. Então, ele me ajudou, assim, a ter uma visão geral, tá? Mas eu fiquei em pânico, porque eu falei, eu acho que eu nunca vou aprender tudo que tem dentro de um elevador. Quem olha uma cabina, né, não imagina o que tem lá dentro da casa de máquina, e principalmente em relação aos itens de segurança, né? Então, assim, para quem está começando hoje, né, e vai fazer uma visita com o técnico para aprender o que é uma manutenção, quais são as dicas que você daria, assim, do que prestar atenção para ter o mínimo básico do segmento para poder falar sobre? Passando daquela parte da empatia com o cliente, né, que eu citei no início, né, eu acredito que o consultor, o mínimo básico, primeiro, entender o que é segurança. Porque quando você fala segurança na frente de um cliente, ele imagina que você é o cara que conhece. Então, ter uma avaliação um tanto quanto ampla desse assunto, tá? Você, é lógico, buscar isso dentro da empresa, com as pessoas que detêm o conhecimento, mas quando você está num condomínio, olhar os pontos de segurança básicos. É lógico que isso, numa outra conversa, a gente vai explicar melhor, mas o consultor ele tem que saber o mínimo básico do que é segurança no elevador. Por exemplo, um limitador de velocidade. Para que serve? Tem que saber. Para que serve um limitador de velocidade? E às vezes o cliente, isso numa casa de máquinas, ele pergunta: que peça que é essa? Cabo de tração. Quando que eu tenho que trocar meu cabo de tração? As perguntas são feitas na casa de máquinas, às vezes, quando o síndico leva, porque normalmente não é o lugar melhor para isso, para se ter uma conversa, mas o síndico, muitas vezes, ele é técnico, ele até mesmo engenheiro, ele faz esses testes, né? Perguntando para o consultor o que é um cabo de tração, quando que eu tenho que trocar uma polia de tração, qual é o limite de se trocar. Boa. Um trinco, quando que eu tenho que trocar um trinco de uma porta? O que faz um trinco de uma porta de elevador? Quais as garantias que eu tenho que essa porta não vai se abrir e o elevador funcionar? Então, são pontos básicos, que isso talvez num treinamento ou alguém um pouco mais experiente tenha que passar para o consultor no início da sua carreira, para que não seja pego de surpresa numa conversa informal, numa casa de máquinas ou propriamente num condomínio. Achei legal quando você fala de segurança, porque eu acho que você falou de empatia, né? E
O primeiro ponto que me vem à cabeça quando a gente fala de empatia, o elevador é uma caixa escura, né? As pessoas não sabem exatamente o que tem ali, muitas têm medo, né? E o síndico está ali para garantir que as pessoas não só tenham segurança, mas tenham uma percepção de segurança dentro do condomínio, né? Então, acho que foi uma dica bem legal de você começar por aí. Então, quando eu olho para a porta do elevador, né? Porta de eixo vertical, porta automática. Onde são os trincos? Né? O que são esses trincos? Como eu abro esse trinco? Quem pode abrir o trinco? Né? Cada localidade vai ter uma lei específica sobre quem guarda a chavinha para tirar passageiro preso. Mas, de uma forma geral, por exemplo, a empresa em que a gente trabalhou, ela pegou a norma mais rigorosa do país e aplica para o Brasil todo, porque isso é legislação municipal, mas ela aplica para o Brasil todo a mesma regra, porque é a mais rígida, né? Então, o resgate só com o técnico da empresa de manutenção. Então, o vendedor, né, o comercial, ele precisa ter clareza dessas regras, da lei municipal, da técnica, né, e também das regras da empresa em que ele trabalha. Pegou o elevador, né, o intercomunicador, né? Como que eu falo com a portaria? Ficou preso, né? Está funcionando? Né? Hoje já tem aí tecnologias que você conversa direto com as empresas. Nesse prédio tem, não tem? Né? Como que eu faço esse chamado? Né? Hoje, para mim, é tão automático isso, porque quando eu chego na casa de máquinas, são as principais coisas que eu já vejo. E vou até além. Em meus relatórios que eu faço para os condomínios, eu coloco até itens estrutural do condomínio. Porque o síndico ele não vai no condomínio, na casa de máquinas. Na casa de máquina. Não vai, assim, ou outro. E pela lei municipal ele não deveria, né? Ele deveria entrar, né? Que daí é a mais rígida. Hoje eu estou falando do Contru, porque é a que eu conheço mais, que é aqui de São Paulo, mas o síndico deveria visitar a casa de máquina com o acompanhamento de alguém que conheça, com os EPIs adequados, porque é um local de risco, né? É um local de risco. Mas existem muitas coisas que passam batido por falta de conhecimento. E falta alguém para acompanhar. Eu sempre oriento que vá até a casa de máquinas acompanhado de um técnico de manutenção da empresa mantenedora, porque muitas vezes eu vejo a questão de infiltração na casa de máquinas. Isso é um grande risco para um quadro de comando ser danificado, ou um problema na máquina de tração, né? Proteções de polia. O síndico, às vezes, ele não sabe que é uma norma vigente que precisa ser atualizada. O equipamento dele é antigo, mas há possibilidade de atualização. Então, são algumas informações que eu passo que o síndico não tem o conhecimento. E, às vezes, até propriamente a empresa, por falta do conhecimento do técnico, falta uma instrução do técnico com relação a isso, a informar o condomínio dessas ações, né? Legal. E você conhece consultores técnicos comerciais que são altamente reconhecidos e que não foram técnicos na sua origem de carreira? Sim, é uma pergunta bem interessante, porque conheço ótimos técnicos que se deram muito bem, que tiveram sucesso, migrando para uma área comercial, juntamente agregando o seu conhecimento. E também conheço da mesma forma ao contrário. A pessoa é totalmente técnica, mas não teve o seu desenvolvimento comercial para expor isso para o cliente, né? Tem gente que é muito bem uma coisa que ele está acostumado e gosta, mas quando vai para outra, partir para conversa, falar. Um dos motivos pelo qual eu migrei para o comercial, justamente porque eu era um técnico que vendia. Então, eu gostava de chamar o cliente e mostrar o que estava acontecendo. A transparência da minha proposta do consultor, quando os consultores me amavam, né? Porque a proposta já chegava assinada. Isso todo mundo ganha, é o consultor, é o técnico de manutenção que vai ter o elevador lá em dia com a peça que ele precisou. Então, todo mundo ganha nesse sentido, né? Quando o técnico ele é um pouco treinado para isso também. E atenção, continue aí que esse episódio tem continuação.